Expulsa do Natal, minha escolha incrível. Doei os últimos 250 hares para um desconhecido e mudei tudo. Mara sempre fora a filha perfeita, ou pelo menos era assim que sua mãe a via. Mas naquele Natal, tudo estourou. A discussão começou sobre as opções de vida dela, uma enfermeira dedicada que, aos 35 anos, carregava o peso de ser mãe solteira. Entre gritos e lágrimas, sua mãe conservadora questionava suas escolhas como se fossem uma traição. E em um momento de raiva, Mara ouviu as palavras que lhe cortaram o coração. Se não tivesse tanta pena de si mesma, seria uma mulher respeitada. Aquelas palavras ecoaram e, com o coração pesado, ela deixou a ceia da família, sentindo-se verdadeira e profundamente sozinha. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de São Paulo, uma mistura de tristeza e frustração invadiu seu ser. As luzes de Natal piscavam, mas tudo parecia opaco. Ela se perguntava se seria sempre vista como uma decepção. Com os olhos marejados, perambulou entre os carros e as pessoas, tentando encontrar algum sentido na escuridão que invadia seu coração. Foi quando deu de cara com ele. Um homem idoso, encolhido em um banco da praça, coberto com um cobertor surrado. Algo dentro dela despertou. Por instinto, Mara se aproximou e sentiu a fragorosa essência da solidão dele. Ele olhou para ela com um sorriso triste. Algo naquele momento se rompeu. Sem pensar, Mara parou e apertou a bolsa contra o peito. Olhou para dentro e viu 250. Seu último pagamento, seu último recurso para algumas compras de Natal. Mas a necessidade do homem, a vulnerabilidade que ele exalava, foi mais forte. Com o coração pulsando, ela decidiu fazer algo incomum. Ela o chamou para um restaurante próximo. A decisão parecia egoísta, porque sempre ouvira que deveria primeiro cuidar de si. Mas e se a resposta ao seu vazio estivesse em dar? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto dividiam um prato quente, seu Francisco começou a contar sobre sua vida. Ele tinha sido um empresário de sucesso até que a vida lhe deu uma rasteira. A descrença e a injustiça deram lugar à fatalidade que o tornou um homem sem casa e sem sonhos. Mara ouvia atentamente, seus olhos brilhando ao perceber que todos enfrentam batalhas invisíveis. O peso sobre seus próprios ombros começou a amolecer, enquanto Francisco falava sobre amor e resiliência. Quando a noite avançou e as histórias foram se entrelaçando, Mara olhou para o homem à sua frente e sentiu a turbulência de suas próprias inseguranças. Apesar dos pesares, a esperança começava a brotar novamente. Ela poderia voltar para casa e enfrentar sua mãe. Mas como contaria tudo isso? Com o coração disparado e a cabeça cheia, a vida parecia um labirinto sem saída. Seria a reunião com a mãe finalmente uma chance de redenção? Ao voltar, Mara sabia que cada escolha, cada gesto de amor, poderiam ser a chave para um futuro mais luminoso, mesmo quando a escuridão parecia reinar. Ao entrar em casa, a atmosfera pesou no ar. Era hora de enfrentar a verdadeira batalha. Como ela se defenderia? E será que, ao buscar a aceitação, encontraria também a própria autoestima? Mara respirou fundo, segurando a maçaneta da porta como se fosse o último pedaço de esperança. Os passos ecoavam em sua mente, cada um ressoando dúvidas complexas. O que sua mãe diria? Como ela reagiria ao vê-la com ar de determinação? A sala estava estranhamente silenciosa, como se o mundo também estivesse prendendo a respiração. A luz do corredor iluminava sua figura um pouco trêmula. Quando atravessou a porta, as memórias da ceia de Natal ainda estavam frescas, como um filme repetido que ela não conseguia desligar.
Quase sentia que as palavras cortantes da mãe ainda estavam pairando no ar, como uma música triste que tocava ao fundo. Ainda bem que você voltou, Mara, a mãe disse, com uma voz arrastada, marvada por cansaço e alguma forma de arrependimento. Mas ali não havia nenhuma expectativa. Os olhos dela estavam longe, passando pela filha e rudemente focados em outra coisa, em outro tempo, talvez. Mara hesitou, o coração acelerado, mas decidiu que não podia fugir de mais uma conversa desconfortável. Seu olhar encontrou o da mãe, e naquele momento a casa pareceu ficar pequena. Mãe, eu gostaria de falar sobre o que aconteceu, começou, mas a voz falhou. A emoção a visitava como uma onda crescente. Sobre o quê? Sobre a sua vida? Sobre suas escolhas? A mãe respondeu, tentando esconder a raiva, mas falhando miseravelmente. Nunca fui a mãe que você quis, não é? E ali estava ela, presa em uma teia de palavras amargas e reações viscerais. Mara, então, lembrou-se de seu Francisco, do brilho de sua história simples, da forma como a vulnerabilidade dele tinha ressoado em seu coração. Às vezes, mãe, eu só quero ser aceita por quem sou, disse, os olhos cheios de lágrimas. Não sou perfeita, mas não sou uma decepção. Eu dou o melhor de mim para ajudar os outros. A mãe parecia confusa, como se aquelas palavras tivessem sido disparadas de uma verdade que lhe era incômoda. As emoções se misturavam em um redemoinho dentro da casa. Você tem que ser mais forte, Mara. O mundo não tem pena de você. A mãe insistiu, desta vez com menos raiva e mais tristeza. E naquele momento, algo dentro de Mara se rompeu. Serena, mas decidida, ela lembrou-se de Francisco. Um homem que havia perdido tudo, mas ainda tinha coragem de sonhar. Mãe, eu conheci um senhor hoje. Ele estava sozinho, e eu o convidei para comer algo. Explicou, enquanto as palavras saíam com mais firmeza. Ele me lembrou que o amor que temos de dar e a compaixão que sentimos podem mudar tudo. A expressão da mãe começou a se suavizar, e uma fração de compreensão pareceu iluminar seu rosto. Você convidou alguém? Ela parecia processar a ideia, antes tão alheia. Mara acenou lentamente, engolindo a emoção que a invadia. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez não era opressivo. Elas estavam ali, em pé, finalmente se olhando, aninhadas em uma conversa que se arriscava a começar. Quem diria que em meio à dor e à rejeição, algo bonito poderia nascer? Mara, você sempre foi forte. Talvez eu não tenha percebido isso, a mãe murmurou, quase como se falasse para si mesma. A tensão no ar diminuiu, mas a confusão ainda estava presente. E, de repente, Mara sentiu uma abertura, um espaço onde antes havia apenas expectativas implacáveis. Ela precisava aproveitar aquele momento. E se todo o amor que elas tinham para dar pudesse também ser um caminho para transformar o que era doloroso em algo especial. E assim, com o coração aberto, ela se preparou para continuar. Mas o que ela não esperava era a pergunta que atravessaria a sala como um relâmpago, capaz de mudar tudo novamente. Mara, o que você realmente quer para a sua vida? Mara sentiu o impacto da pergunta da mãe como uma onda. Ela hesitou. As palavras estavam ali, na ponta da língua, mas não eram fáceis de pronunciar. O que ela realmente queria? A resposta vagava por sua mente, um labirinto sem saída. Eu quero encontrar meu lugar no mundo, finalmente disse, a voz embargada. Quero fazer a diferença, mesmo que pequena. E, acima de tudo, quero que você me veja. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, cada uma carregando um pouco do peso que ela vinha carregando por anos. A mãe baixou o olhar, a confusão ainda presente em sua expressão. O ambiente ao redor delas parecia flutuar entre expectativa e incerteza. Mara queria mais. Precisava de mais. Mãe, não podemos continuar assim. Essa distância entre nós está me machucando. E o que você sugere? A mãe retrucou, com uma firmeza que estava começando a parecer vazia.
As coisas não mudam assim, Mara. O que você quer que eu faça? Mara respirou fundo, sentindo o fogo da determinação ardendo em seu peito. Vamos tentar juntas. Se você se abrir um pouco, eu também posso. Podemos construir algo bonito se deixarmos o passado para trás. As palavras da filha tocaram um ponto sensível na mãe, que olhou para ela com uma mistura de medo e esperança. Nesse momento delicado, houve um silêncio, um espaço onde o passado e o futuro se encontraram. O tempo parecia se arrastar, mas Mara sentia que algo havia mudado no ar. A casa, antes fria e distante, agora pulsava com a expectativa de um novo começo. Lembra do que você disse sobre aquele senhor que você ajudou? A mãe começou, a voz suave, quase hesitante. Às vezes, o que parece pequeno para um pode ser enorme para outro. Mara acenou, lembrando-se do brilho nos olhos de seu Francisco quando ela lhe ofereceu um prato de comida. Acredito que nossas escolhas podem fazer a diferença, e eu quero que nós duas possamos fazer isso, juntos. As palavras flutuaram entre elas, como um sopro de vida em uma conversa que já parecia morta. A mãe finalmente ergueu a cabeça, seus olhos buscando entender a nova perspectiva que Mara trazia. Talvez eu tenha sido dura demais, não apenas com você, mas comigo mesma. Precisamos encontrar uma maneira de nos aceitar, não apenas como mãe e filha, mas como humanas. Mara sorriu, sentindo a conexão se fortalecer. Mas, como uma tempestade que se aproxima, um pensamento sombrio atravessou sua mente. E se tudo isso fosse ilusão? E se daqui a alguns dias elas estivessem novamente perdidas em meio a mágoas e indiferença? A necessidade de encontrar um caminho parecia mais urgente a cada instante, e essa conversa poderia ser a chave. Mas havia uma pergunta, essa mesmo que reverberava em seu coração. Mãe, o que acontece quando a gente falha novamente? O que acontece se as velhas feridas reabrirem? O olhar de sua mãe se tornou profundo, quase como se ela estivesse pesando cada palavra. E enquanto Mara aguardava uma resposta, sentiu que o futuro dependia daquela escolha, daquela resposta, daquele instante. O que poderia acontecer se ela se despisse do medo e se permitissem recomeçar? O relógio na parede marcava as horas enquanto a tensão aumentava, e no silêncio, Mara aguardava a resposta que não apenas mudaria o curso daquela conversa, mas talvez a própria vida delas. O olhar da mãe permaneceu fixo em Mara, como se ela estivesse olhando dentro de um espelho, enfrentando suas próprias fragilidades. A tensão no ar aumentou, um fio invisível ligando suas almas. Mara podia sentir o peso das expectativas e medos que permeavam aquela conversa, mas também havia uma nova força pulsando. Eu não sei, começou a mãe, a voz quase quebrando. Pode ser que as feridas se abram de novo, e isso me assusta. Eu pensei que poderia te proteger, mas talvez eu tenha apenas nos afastado mais. Mara podia ver as lágrimas se formando nos olhos da mãe, um espelho dos seus próprios sentimentos. O coração dela acelerou. Mãe, estamos aqui agora. Podemos buscar formas de curar isso juntas. Não precisamos ter todas as respostas, só o desejo de tentar. Como você consegue ser tão corajosa? Questionou a mãe, um sorriso triste surgindo em seu rosto. Eu gostaria de ter um pouco desse seu brilho. É um caminho difícil, mas eu quero te ajudar a encontrar seu brilho também. Mara sentia uma onda de empatia a consumir toda a sua frustração. Se decidirmos enfrentar isso juntas, talvez possamos ser luz uma para a outra. O silêncio novamente tomou conta do ambiente. A respiração de ambas estava entrecortada por emoções intensas, carregadas de um passado que ainda pareciam assegurar nas sombras. Mas havia uma frágil esperança dançando entre elas, um ponto luminoso no horizonte de suas vidas. Que tal começarmos com o que podemos fazer agora? Sua mãe sugeriu ali, no meio daquela cozinha, com o cheiro do café fresco inebriando o ar. Talvez um pequeno gesto de carinho, algo que possamos fazer para alguém além de nós mesmas? Um passo de cada vez. Mara piscou, um sorriso brotando em seu rosto. Aquela ação simples fez seu coração se encher de uma nova garra.
Podemos ajudar quem precisa. Eu ainda lembro de como o seu Francisco ficou feliz quando recebemos ele aqui. Devemos fazer isso de novo, mas maior. Sim, a mãe concordou, agora parecendo mais animada. E se nós organizássemos um jantar? Um evento para arrecadar fundos e trazer pessoas para se unirem a nós nessa causa? Isso é perfeito! Mara quase pulou de alegria, a coragem e a nova conexão entre mãe e filha iluminando o ambiente. Vamos fazer algo especial. Isso não só pode mudar a vida de alguém, mas também a nossa. As ideias começaram a fluir. Elas falariam com vizinhos, convidariam amigos e até mesmo personas de suas vidas. Com cada passo, Mara percebeu que estavam rasgando aquelas camadas de desconexão e medo que por tanto tempo prejudicaram seu relacionamento. Porém, enquanto o entusiasmo crescia entre elas, o telefone de Mara vibrou na mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ao olhar, o coração dela disparou. Era uma foto de um grupo de pessoas sentadas em uma calçada, envolvidas em doações e sorrisos. A legenda só dizia: "Estamos prontos para ajudar. Precisamos de orientação." A adrenalina correu por suas veias. Um chamado, uma nova oportunidade de fazer a diferença. E se essa mensagem fosse o início da mudança não apenas para elas, mas para uma comunidade inteira? O espírito de solidariedade poderia ser a chave para melhorarem a própria vida e ainda mais. "Mãe, olha isso!" Mara mostrou a tela, sentindo a empolgação mista com uma pequena dúvida. O que aquele desconhecido queria, na verdade? O que mais poderia surgir desta conexão inesperada? O futuro ainda era incerto, mas uma nova chama havia se acendido. Agora, ambas estavam diante da escolha. Dar um passo à frente ou recuar, permitindo que o medo tomasse conta de novo. O que elas fariam quando o mundo pedisse uma resposta? Mara sentiu o coração disparar enquanto observava o rosto da mãe refletindo uma mistura de emoções. A mensagem no celular parecia abrir uma porta para um novo mundo, cheio de possibilidades que antes pareciam inatingíveis. "Mãe, e se fôssemos nós as responsáveis por tudo isso? O que isso pode significar não só para nós, mas para aqueles que precisam da nossa ajuda?" As palavras fluíram dela como um rio transbordando, carregadas de uma energia renovada. A mãe respirou fundo e se aproximou. "E se realmente formos?" A hesitação ainda estava presente na voz dela, mas havia um brilho nos olhos que não passava despercebido. Essa era uma resposta que Mara não tinha certeza se conseguiria ouvir, mas era exatamente o que precisava. "Podemos começar agora mesmo. Vamos responder essa mensagem", propôs Mara, a excitação quase transbordando. A ideia de conectar-se com outras pessoas, de construir uma rede de solidariedade, a fazia sentir-se viva. A mãe hesitou um pouco, mas logo concordou, esboçando um sorriso. Mara digitou, a ansiedade pulsando em cada tecla. "Oi, aqui é a Mara. Recebi sua mensagem. Como podemos ajudar?" A resposta veio rapidamente, como se quem estivesse do outro lado já esperasse aquele momento. Em instantes, elas estavam conversando sobre ideias, planos e um evento que poderia ser marcado para reunir todas as pessoas prontas para ajudar. O quanto elas poderiam fazer? Qual seria o impacto das pequenas ações numa comunidade? A cada nova ideia que surgia na tela, mais forte se tornava a conexão entre mãe e filha. O medo que uma vez as separou agora parecia servir como combustível para essa nova fase. Com o planejamento do jantar tomando forma em mentes tão diferentes, elas decidiram que precisavam de uma reunião pessoal com o grupo. Logo, estavam coordenando um encontro no parque local, onde já se reuniam pessoas que queriam ajudar. Tudo parecia correr bem, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. A manhã do evento chegou. O sol brilhava com força e o clima estava perfeito para a celebração. Mas enquanto montavam as mesas com toalhas recém-passadas e pratos bem dispostos, Mara sentiu um frio na barriga. E se ninguém aparecesse?
E se os esforços delas fossem em vão? Mãe, você acha que fizemos a coisa certa? Perguntou Mara, olhando para a movimentação na entrada do parque. A mãe sorriu, colocando a mão no ombro da filha. Nós já começamos uma mudança, independente de quantas pessoas estarão aqui. O importante é que estamos tentando. O amor se manifesta das mais diversas maneiras. No fundo, Mara sabia que era verdade, mesmo que a insegurança ainda a incomodasse. À medida que mais pessoas começavam a chegar, trazendo alimentos, doações e alegria, seus corações se enchiam de esperança. Depois de tanto tempo de desconexão, finalmente viam um futuro desenhado não em solidão, mas em comunidade. Entre risadas e música, Joanne, uma das participantes, veio até elas. Com um lar cheio de histórias sobre dificuldades e superação, ela se tornou uma fonte de inspiração e força. Vocês são o motivo de estarmos aqui. O que começaram não é só um jantar, é um movimento. De repente, o celular de Mara vibrou de novo. Era uma mensagem do mesmo número desconhecido. Estamos tão felizes em ver isso acontecer. Agora queremos entrar em contato diretamente com aqueles que precisam. O que vocês acham de expandir isso? Mara e sua mãe trocaram olhares. A centelha de algo maior começava a tomar forma. O que esta conexão, quase mágica, poderia significar para elas e para a comunidade como um todo? Estariam prontas para dar o próximo passo, mergulhar em um novo desafio? As emoções efervescentes do momento foram ofuscadas por uma nova dúvida. O que mais poderia se revelar à medida que se aventuravam nesse caminho de mudança e doação? Mara olhou para sua mãe, a mente fervilhando com possibilidades. Nós podemos realmente trazer mais pessoas, conectar vidas. Isso muda tudo. A excitação a envolvia como uma onda, mas ao mesmo tempo um pensamento sombrio a atingiu. E se elas não estivessem preparadas para lidar com o peso desse novo papel? Mãe, e se nós não conseguirmos ajudar como imaginamos? E se as pessoas não confiarem em nós? A preocupação soava forte, mas Mara sabia que não podia deixar o medo dominá-la. A mãe passou a mão nos cabelos da filha de forma reconfortante. A confiança vem com a transparência e a sinceridade. Vamos lidar com cada passo à medida que ele aparece. O importante é começarmos. Mara sentiu um alívio ao ouvir aquelas palavras. Havia algo na forma como a mãe a encorajava que sempre lhe dava força. Conforme o parque se enchia, a vibração coletiva era palpável. Sorrisos trocados entre estranhos, abraços calorosos e uma sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer. Uma nova realidade começava a emergir. À medida que as horas passavam, Mara e sua mãe montaram uma pequena estante com cartazes, explicando sobre o projeto e suas intenções. Mas o que começou como um pequeno jantar aos poucos se transformava em algo grande. Elas queriam não só alimentar fisicamente, mas também nutrir o espírito da comunidade. Joanne se aproximou com novas ideias. E se marcássemos um próximo encontro, aberto sempre para aqueles que querem ajudar e também para receber? Podíamos criar um espaço de troca, um mercado solidário. Aquela ideia acendeu a paixão em todas elas. Era exatamente o que a comunidade precisava. Mas logo a dúvida voltou a apertar o peito de Mara. E se não aparecerem muitos? Questionei, ainda apreensiva. E se vierem muitos? Joanne devolveu, com um sorriso largo. A ideia de correr o risco, de abrir as portas do coração, parecia mais animadora do que aterrorizante. Quando a tarde caiu, as luzes do parque brilhavam, iluminando os rostos visivelmente emocionados. Cada pessoa que chegava trazia consigo uma história, uma bagagem que só aumentava a empatia no ar. Mara estava perdida em um mar de sentimentos. A alegria pela união, a responsabilidade que sentia sobre os próximos passos e a incerteza do futuro. Enquanto o evento avançava, ela olhou para sua mãe, que conversava animadamente com um grupo de pessoas. O brilho nos olhos da mãe era inegável, e Mara percebeu que estavam fazendo a diferença, mesmo que pequena.
Não era apenas o que elas estavam oferecendo, mas o que estavam recebendo de volta: esperança. De repente, uma nova mensagem pipocou no celular de Mara. Com as mãos tremendo de expectativa, ela abriu. Temos informações sobre famílias que precisam de ajuda urgentemente. Precisamos de vocês. O coração de Mara disparou. A conexão que ela havia buscado não era apenas emocional, mas agora se tornaria algo pessoal e íntimo. Estariam preparadas para encarar o desafio de realmente fazer a diferença na vida de alguém? Mãe! Ela chamou, a voz tremular. Precisamos falar sobre isso! Mas enquanto a mãe se aproximava, Mara sentiu uma nova onda de ansiedade. Muitas perguntas inundavam sua mente. E se elas não conseguissem ajudar de verdade? O que significaria isso para elas e para os outros? E se tivessem que enfrentar dificuldades que não antecipavam? Mas ao olhar para a multidão alegre à sua volta, Mara soube que, independentemente do que viria, elas estavam juntas. E juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Mãe, podemos fazer isso, mas precisamos da sua ajuda também, disse ela, a determinação crescendo. A mãe assentiu, um sorriso de orgulho e coragem estampado no rosto. Porém, sabia que esse novo caminho exigiria sacrifícios, suor e também algumas lágrimas. E assim, ao olharem para o horizonte diante delas, a pergunta ecoou: a que preço essa transformação valeria? Estariam realmente preparadas para tudo isso? Com a mensagem fresca na mente, Mara sentiu um frio na barriga. Enquanto as luzes do parque brilhavam ao seu redor, tudo parecia um pouco mais intenso, mais real. As vozes, as risadas, tudo misturava-se em uma sinfonia de esperança. Mas agora ela precisava focar. O que fazer diante daquela súbita urgência? Mãe, precisamos agir rápido, disse Mara, os olhos brilhando de ansiedade. Essas famílias, elas precisam de ajuda já. A mãe, percebendo a gravidade do momento, virou-se para Joanne. Vamos pegar algumas coisas que temos em casa. Podemos levar alimentos, roupas, o que conseguirmos reunir. O que mais vocês acham que podemos fazer? Joanne fez uma rápida busca visual pela estante onde estavam os cartazes, um brilho de determinação agora refletindo em seu olhar. E se a gente fosse até elas? Podemos oferecer não apenas coisas, mas ainda ouvir o que elas estão passando. Às vezes, um ombro amigo vale mais do que qualquer doação. Mara acenou com a cabeça, concordando entusiasmada, mas o peso da responsabilidade ainda pesava. E se não houvesse o suficiente? E se o que elas trouxessem não ajudasse de verdade? O desânimo tentou encontrar espaço, mas ela se lembrou da empatia que havia crescido naquele dia. Vamos fazer isso, vamos ouvir e fazer o que puder. O plano foi montado às pressas. Enquanto coletavam doações, o ambiente parecia pulsar, uma energia de comunidade vibrando em cada gesto. Os participantes do evento começaram a perceber a intensidade no que estava acontecendo. Um a um, começaram a contribuir. Um casal trouxe frutas frescas, outro, pacotes de arroz e feijão. As mãos se uniam, formando uma corrente solidária ao redor da mesa improvisada. Era um fluxo de amor e doação que podia ser sentido no ar, um desdobrar de esperanças que ganhava vida. Enquanto isso, Mara observava atenta as reações das pessoas. Cada sorriso, cada palavra de gratidão parecia alimentar seus anseios, como um combustível vital. A mãe de Mara, emocionada, olhou para a filha. Você está fazendo diferença, sabia? Você e sua visão estão unindo as pessoas. Um calor percorreu o coração de Mara. Ela se sentia mais forte, mais viva. Ao ver o esforço coletivo se transformar em algo sólido, as dúvidas foram se diluindo em meio àquela corrente de amor. Quando tudo estava pronto, o grupo se organizou para seguir até as famílias. A ansiedade pairava, e os olhares falavam as palavras que não conseguiam ser ditas. A caminhada até o local designado era repleta de expectativa e um sobressalto de inquietude. Enquanto se aproximavam da casa indicada, Mara sentiu a respiração acelerar. O lugar não era muito bonito. Uma construção antiga, com janelas rachadas e pequenas manchas de tinta descascada.
Mas o que a impactou foi o murmúrio de crianças que brincavam no quintal. A visão atormentou Mara. E se não soubermos como ajudar? E se as crianças não entenderem? Só precisamos ser nós mesmas, respondeu a mãe, com um sorriso encorajador. Isso é o que elas precisam agora, um contato humano, um espaço seguro. Mara assentiu, empurrando as inseguranças para o fundo da mente. Com a mochila cheia de doações e o coração pulsando acelerado, encaminhou-se até a porta e, com um gesto decidido, bateu. A ansiedade misturava-se com a esperança, formando uma expectativa quase palpável. A porta se abriu e o sorriso da mulher que atendeu foi instantaneamente trocado por expressões de surpresa e gratidão. Oh, oi! O que vocês estão fazendo aqui? O coração de Mara disparou novamente. No fundo, ela sabia que a transformação que desejava vivenciar começaria a partir dali, mas a realidade a cercava e engolia suas palavras. O que viria a seguir? Olhou para a mãe e Joanne, que estavam ao seu lado, e entrelaçou seus dedos. Nós viemos ajudar. A frase saiu mais suave do que ela esperava, mas carregada de sinceridade. Estariam preparadas para a resposta que os aguardava? A mulher permaneceu em silêncio por um momento, os olhos marejados. Mara notou uma faísca de esperança misturada à surpresa. O sorriso, embora leve, iluminava seu rosto. Isso é incrível! Por favor, entrem! Enquanto adentravam a casa, Mara sentiu um cheiro intenso de arroz e feijão, aquele aroma familiar que a lembrava das refeições em família. Mas, ao entrar, ficou evidente que o lar não tinha muito espaço. A sala era pequena, com móveis antigos, e havia roupas estendidas em um varal improvisado entre as paredes. Crianças apareceram rápido, os rostinhos suados e sorrisos sinceros. Mara sentiu seu coração aquecer. Oi, crianças. Estamos aqui para fazer uma visita e trazer algumas coisas, disse ela, tentando soar leve apesar da agitação interna. A mulher que as recebeu, chamada Luciana, conduziu o grupo até a cozinha. Enquanto se organizavam, Luciana começou a falar sobre sua realidade. Estamos passando por tempos difíceis, ela revelou, a voz embargada. Meu marido perdeu o emprego e nós temos 3 crianças para cuidar. As palavras eram como facas afiadas, mas Mara se lembrou do que sua mãe havia dito. Um contato humano, um espaço seguro. Então, decidiu assumir. Estamos aqui para ajudar. O que você precisa mais além do que trouxemos? A pergunta pairou no ar, e Luciana hesitou. Às vezes, só de saber que não estamos sozinhos já ajuda. Mara então percebeu. Não era apenas a comida e as roupas que precisavam. Era o calor humano, a solidariedade em suas mais diversas formas. Enquanto as doações eram entregues, a sensação de empatia cresceu dentro de Mara. As crianças começaram a rodeá-la, curiosas. Uma menininha com tranças e olhos brilhantes puxou o braço de Mara. Você vai ficar com a gente? Você pode brincar? A inocência da criança fez o peito de Mara apertar. Eu adoraria, mas hoje só posso ficar um pouquinho, respondeu, percebendo que mesmo sua presença poderia fazer a diferença. O tempo passou depressa. Histórias foram contadas e risos ecoaram pela casa. A conexão entre eles se fortaleceu em questão de minutos. A tensão inicial havia se dissipado. Mara observou a transformação no semblante de Luciana. Aquela expressão de preocupação foi se abrindo em um sorriso genuíno. A dor de Luciana era visível, mas a leveza estava se instaurando aos poucos. Mara se sentia parte de algo muito maior. Ao final da visita, enquanto saíam da casa, Luciana segurou a mão de Mara, os olhos brilhando. Você não sabe como isso é importante para nós. Quando voltaram ao parque, Mara estava em silêncio, absorvendo tudo que havia vivenciado. Mãe, ela começou, a voz tremendo de emoção. Eu não sabia que apenas estar presente poderia significar tanto. As pequenas coisas têm um poder enorme, querida. Nunca subestime isso, respondeu sua mãe,
apertando sua mão. Percebendo a revelação que acabara de ter, Mara olhou para suas amigas e para as outras pessoas que estavam ali. Quais outras histórias poderiam elas descobrir? Quais outras transformas foram feitas ao tocar a vida de alguém? E enquanto refletia sobre isso, uma ideia começou a brotar na mente de Mara. Uma nova forma de ajudar. Algo que pudesse unir mais pessoas e criar laços ainda mais fortes. Mas antes que pudesse compartilhar isso, a sirene de uma ambulância cortou o céu, despertando a atenção de todos. Uma nova urgência se fez presente. O que aconteceria a seguir? Mara tomou fôlego, preparada para descobrir. A sirene da ambulância cortou o ar, trazendo um misto de preocupação e confusão para o parque onde Mara e sua mãe estavam. As risadas e conversas em volta foram silenciadas, como se o som intenso da sirene tivesse criado uma bolha de seriedade ao redor deles. Mara, ainda imersa em seus pensamentos sobre a visita à casa de Luciana, se virou para ver o que estava acontecendo. Algumas pessoas já estavam se aglomerando em um canto, e ela viu um grupo de voluntários se movendo rapidamente, com equipamentos médicos nas mãos. O coração dela disparou. O que terá acontecido? Vamos ver, sugeriu sua mãe, puxando-a para mais perto. Apressadamente, as duas se dirigiram à multidão. Ao chegarem lá, Mara avistou um homem caído no chão, aparentemente inconsciente. A imagem fez com que seu estômago se retorcesse. As pessoas ao redor estavam preocupadas, mas algumas tentavam manter a calma. Ele desmaiou, sussurrou uma mulher. Esperamos a ajuda. Espero que cheguem logo. Enquanto observava a cena, Mara lembrou-se de como Luciana havia falado sobre os momentos difíceis, sobre a luta pela sobrevivência. Agora, ali, diante daquela situação, a verdade da vida estava mais viva do que nunca. Mãe, isso é tão triste, exclamou Mara, a voz trêmula. A vida é tão frágil. Sim, querida, é. A mãe dela olhou com empatia para o homem. Mas é nesses momentos que precisamos nos unir e fazer o que pudermos. A mensagem soava ainda mais forte para Mara. Depois do que vivera, se sentia claramente chamada a ajudar. Lembrou-se de suas novas ideias, da conexão que havia criado com Luciana e suas crianças. Por que não poderia fazer algo agora? Mara se afastou da multidão, a mente a 1000 por hora. Encontrou uma cadeira vazia em um canto um pouco mais calmo do parque e sentou-se. Olhou para sua mãe, que ainda observava a cena com preocupação e determinação. Então, tomou um fôlego e começou a esboçar um plano em sua mente. O que poderia fazer para ajudar não só aos que estavam ali, mas a muitas outras pessoas, assim como Luciana? A ideia cresceu rapidamente. E se ela organizasse uma campanha para arrecadar donativos, trazer pessoas para se unirem e ajudarem quem realmente precisava? Um evento que reunisse música, comida, risadas. Um lugar onde as pessoas pudessem não apenas receber apoio, mas também dar e receber amor. Ela sentiu um impulso de energia passar por seu corpo. Ao olhar ao redor, viu várias pessoas com rostos preocupados, todos precisando de algo mais. E ao mesmo tempo tinha certeza de que, se unidas, elas poderiam mudar vidas. "Mãe!" gritou, e sua voz soou como um sopro de determinação. A mulher se virou, uma expressão de surpresa nos olhos. "Que foi, querida?" Eu quero fazer algo, um evento. Vamos juntar pessoas, todos juntos para ajudar quem precisa." A emoção tomou conta dela. "Acho que é uma ideia maravilhosa, Mara. Mas como você pretende fazer isso?" A mãe a olhou pensativa, mas com um brilho de incentivo nos olhos. "Eu não sei ainda, mas posso começar a planejar. Preciso de ajuda, mas sei que posso contar com alguns amigos e até com Luciana. Ela pode se juntar a nós. Temos que fazer algo, antes que seja tarde demais." Antes que sua mãe pudesse responder, uma nova sirene ecoou atrás delas. Desta vez, a emoção tomou conta de Mara. Era a resposta à urgência que ela sentia em seu coração. Será que era realmente o momento de transformar dor em esperança, ação em solidariedade,
e o simples ato de estar presente em algo muito maior? Com o olhar fixo na direção da sirene, Mara soube. Essa jornada estava apenas começando. Quem sabe quantas vidas poderiam mudar se ela tomasse a frente? Nesse momento, a certeza de que ela estava prestes a iniciar uma nova missão pulsava dentro dela. E talvez, apenas talvez, essa missão poderia não só ajudar os outros, mas também salvar a si mesma. Mas para isso, ela precisaria de coragem. De que forma isso se desenrolaria? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Mas o que viria a seguir? Mara se levantou com um brilho nos olhos. A ideia de criar algo grandioso para ajudar os outros a consumia por dentro. Ela respirou fundo, sentindo a determinação fervilhar nas veias. Mãe, precisamos agir. Podemos fazer um evento, um festival com música, comida, algo que traga todos juntos, uma feira solidária. A mãe a olhou com uma expressão de surpresa que logo se transformou em um sorriso. É uma ideia maravilhosa, querida. Mas como vamos juntar tudo isso? Mara lembrou-se de sua Francisco, do brilho nos olhos dele quando ela o ajudou, e como aquele simples gesto tinha mudado a sua vida. Agora, ela queria reunir mais pessoas, criar uma corrente de solidariedade. Vamos começar com quem temos. A Luciana pode ajudar e todos os novos amigos do nosso jantar. Eles têm histórias, talentos e muito amor para dar. O coração de Mara disparava. Ela sabia que precisaria de um plano e rapidamente começou a esboçar ideias em sua mente. Vamos além. Precisamos de voluntários, de doações, de artistas que queiram se apresentar. Isso vai reunir a comunidade e mostrar que juntos podemos fazer a diferença. A mãe acenou, estimulada pela paixão de Mara. Vamos começar por aqui mesmo, no parque. É um lugar central e todos conhecem. Podemos fazer cartazes, divulgar nas redes sociais. É o que precisamos. Sim, vamos montar um grupo de trabalho agora mesmo. A energia que a envolvia fazia a esperança soltar-se como fogos de artifício. Nos dias seguintes, o que parecia apenas uma ideia começou a ganhar forma. Mara fez uma reunião com Luciana e outros amigos, e juntos eles organizaram cada detalhe. Com cada passo, a confiança de Mara crescia. Ela sentiu a conexão que havia buscado, a união que desenhava no coração da comunidade. As pessoas foram se somando ao projeto, algumas ajudando com a divulgação, outras com doações de alimentos. E então chegou o dia do evento. O parque estava repleto de gente, rindo, cantando e compartilhando histórias. A música ecoava pelo ar, e as barracas estavam cheias de alimentos, roupas e brinquedos. As crianças corriam, iluminadas pela alegria, enquanto os adultos conversavam e trocavam experiências. Mara observava tudo com um sorriso radiante. Ela viu Luciana em pé, em uma das barracas, explicando as iniciativas a um novo grupo de participantes e sentiu seu coração transbordar de felicidade. Aquela era a visão que ela sempre sonhou. Um espaço de acolhimento, onde todos se ajudavam e cresciam juntos. No começo eu tinha medo do que poderia dar errado, mas agora, isso é incrível, disse sua mãe, que estava ao seu lado, compartilhando o brilho nos olhos com a filha. Era um momento de transformação e realização. À medida que o evento progredia, uma sensação de amor e união tomou conta do parque. Pessoas que antes eram estranhas agora eram amigas, unidos por um propósito maior. Então, no meio da agitação, Mara percebeu um movimento em direção ao palco. Uma mulher do público, com lágrimas nos olhos, subiu e pegou o microfone. Quero agradecer a todos que tornaram isso possível. Vocês toparam as mãos, abriram seus corações e mudaram nossas vidas. Suas palavras foram um eco poderoso de gratidão, que reverberou em todos ali presentes. Mara sentiu um nó na garganta. A pureza daquela conexão fez seu coração gritar de alegria e alívio. Estava feito. Ela tinha encontrado o seu lugar no mundo. As semanas seguintes se revelaram um novo começo. Com a energia gerada pelo evento, a ideia de um grupo de apoio contínuo nasceu.
O que começou com um jantar e um gesto de amor se transformou em um movimento de solidariedade. E enquanto gerenciava as iniciativas, Mara finalmente se sentiu livre das sombras de sua insegurança e da pressão familiar. A aceitação que tanto buscava veio através de sua ação e amor pelo próximo. Certa noite, enquanto olhava as estrelas do seu quintal, Mara recebeu uma mensagem. Era uma notificação de agradecimento de Luciana. Ao ler, um sorriso brotou em seu rosto. Mara, você se tornou uma luz na vida de muitos. Obrigada por tudo. Mara respirou fundo, sentindo a transformação que ela passou. O futuro era brilhante. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de coragem para dar um passo em frente e abrir nosso coração para novas possibilidades. E assim, a jornada de Mara estava apenas começando. Agora, com um propósito claro e a certeza de que poderia enfrentar qualquer obstáculo, ela se levantou do chão do quintal, pronta para mais um desafio que poderia mudar o mundo. Mara estava em paz. Na busca de aceitação e amor, encontrou não apenas um caminho para si mesma, mas também a chave para transformar vidas ao seu redor. E você? O que está esperando? Libere essa força que está dentro de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essas mensagens de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.